Bom, isso aqui vai ser agora a nossa vai ser a videoaula de gravitação, tá? É uma matéria super importante que cai na prova do ITA, sempre tem questão disso aí. Então é quase certo que a gente vai ter algo com essas questões de gravitação, né? Vai ter alguma coisa na prova. Então, devido à importância dessa matéria, a gente vai começar abordando aqui lá no site Ita para Todos, tá? Projeto Ita para Todos. Então vamos nessa, vamos seguir. Eu vou explicar o que é gravitação. A gente vai falar de gravitação na superfície da Terra, o efeito da rotação da Terra na gravitação, lançamento de foguetes, leis de Kepler, sistemas binários de estrelas, e outros problemas ali, casca esférica, problema da casca esférica, problema de um corpo no interior de uma casca esférica e fora de uma casca esférica, tá bom? E problemas com aceleração da gravidade. É basicamente isso, tá? Os problemas. Não tem muito segredo, na verdade as questões de gravitação é mais saber montar o exercício, né? Montar a estrutura física do que ele está falando e aplicar as equações, tá? Não tem muito macete não, basicamente entender. Se você entender que os conceitos básicos que eu vou explicar, a chance de você poder sair bem na prova é muito grande, tá? Porque acho que os problemas mais complexos são aqueles que envolvem a densidade da Terra e tal. Mas assim, preste atenção aqui nesses conceitos. Absorvendo meus conceitos, você vai se dar bem e é só fazer exercício para pegar a manha. É isso aí. Então vamos lá. Ó, seguinte. O que a gente faz? Só para não me perder, né? O que a gente vai ver é gravitação. Tá? Então vamos lá. O que a gente vai falar? Gravitação. Deixa eu falar de a equação da força gravitacional, atração entre os corpos, né? Campo gravitacional, força gravitacional próximo à superfície da Terra, velocidade de lançamento de foguete, que mais? Sistema de estrelas binárias, lei de Kepler. Tá. Antes da lei de Kepler a gente vai ver efeito da rotação. Desculpa a letra aí zoada, tá? Mas é só para ter uma ideia. Bom, na verdade, a força gravitacional é uma das que eu vou falar. Na física, hoje, o pessoal descobriu que existem 4 forças básicas, tá? Que ditam o comportamento de tudo que tem no universo. São as 4 forças de interação que a física moderna identificou, e são a força de interação forte, a força de interação fraca, a força gravitacional e a força eletromagnética. Dessas a gente vai estudar 2, né? Nas videoaulas eu vou falar sobre a força eletromagnética e agora eu vou falar da força gravitacional. A força gravitacional, né, ela é criada devido à existência da matéria de partículas chamadas gravitons. Os gravitons eles são responsáveis de ter interação entre massas a uma determinada distância, ou seja, é o que seria a gravitação, o efeito da gravitação, a força gravitacional, tá?
Então qualquer interação de massa, ela é, ela é, ela é identificada como a força gravitacional, e devido à presença desses gravitons, tá? E a força gravitacional, devido a ser uma força conservativa, a gente pode associar a ele um campo gravitacional, ou seja, uma propriedade das forças conservativas, ou seja, a gente tem um campo gravitacional e associado a esse campo potenciais gravitacionais. Por isso que existe a força potencial gravitacional. Só que isso eu vou explicar mais pra frente. É só porque parece muito estranho, né? A gente ter dois corpos de massa, cada um com uma massa, mas a certa distância tem uma força de atração entre eles. Beleza. Mas de onde que vem isso? Porra, sei lá, tem uma corda lá puxando os negócios? Não tem, cara. Então o que a gente tem, o que o pessoal começou a analisar? A presença desses gravitons, tá? E a gravidade, né, a força gravitacional, ela tem, desde que o Newton quantizou, ou seja, criou aquela equaçãozinha lá, filha da mãe, o pessoal tem descoberto muitas coisas. Tanto que se você for ver, a teoria da relatividade do Albert Einstein, ela é dividida em duas partes. A teoria da relatividade restrita, que foi publicada em 1905, e ela fala da velocidade da luz, energia igual a massa vezes aceleração e blá blá blá. A segunda parte da teoria da relatividade, que foi a teoria da relatividade geral, que foi publicada posteriormente, onde o Einstein analisou muitas coisas sobre o universo, sobre a expansão do cara, sobre o que estava acontecendo. E nele descobriu uma coisa muito interessante, né? Existe uma estrutura, né, chamada espaço-tempo, né, que ela associa cada ponto do espaço com uma unidade temporal. E ele percebeu que essa estrutura ela é deformada por corpos de massa muito grande. Ou seja, o Sol, por exemplo, tem uma massa muito grande, deforma o espaço-tempo. Ou seja, imagina que você coloca uma bola de boliche em cima da cama. O espaço-tempo seria, né, a cama lá bonitinha. Quando você põe aquela bola de boliche, o que acontece? Em volta dele tem um afundamento, tem uma deformação. Então, corpos de massa muito grande, eles causam uma deformação muito grande na estrutura do espaço, do universo. E nisso ele fez uma coisa muito interessante que foi comprovada aqui no Brasil, que foi ele provou essa deformação. Olha só, um negócio bem foda. E mostrando como o cara era escroto, né? Ele... Imagina o seguinte, que você tem aqui, ó, o universo, tá? Aqui, ó, você tem... Será que essas coordenadas, tá? Imagina que uma estrela como o Sol, né? Ele seja colocado aqui. Então o que vai acontecer? Esse negócio aqui, ó, vai deformar, né? Vai deformar, certo? E aí qualquer coisa que passe por aqui, próximo ao Sol, teria que acompanhar essa deformação do espaço. Então teve um período em 1900 e alguma coisa que aqui está a Terra, né? Aqui está a Terra e Mercúrio estava aqui, parece, se eu não me engano. Eu não tenho certeza do experimento, dos dados do experimento, mas foi um negócio meio foda. Nesse período, o Sol estaria bem aqui na frente de Mercúrio, né? Então, se a luz se propagasse em linha reta, você não veria o planeta Mercúrio, tá? Só que o pessoal foi para onde? Foi para Natal. O pessoal montou uma base de análise, né? Um laboratório lá, um sistema de observação astronômica, né? E eles observaram que a luz, né, é emitida por Mercúrio, gerada pelo Sol, refletida em Mercúrio, conseguia ser captada pelo observatório. Então mostrava o quê? Que a luz, em vez de fazer esse caminho reto aqui e parar no Sol, ela deu a volta aqui e foi possível ver o planeta Mercúrio. E nisso os cálculos do Einstein eram tão perfeitos que bateu até o ângulo com que você teria divisado aqui entre Mercúrio e o ângulo que dá para você ver, né? Então o que ele provou? E essa descoberta feita aqui no Brasil fez com que o Albert Einstein viesse ao Brasil, né? Em 1900 e tralalá, para verificar aí o resultado do experimento. Eu não sei se ele foi a Natal, mas eu sei que ele veio no Brasil, se encontrou lá com vários cientistas brasileiros e com certeza comeu de graça aí vários jantares, né? Então, o cara era foda. Então
que ele mostrou? Que a gravidade é muito mais do que a interação entre corpos, mas também uma deformação do espaço, tá? E existem ondas gravitacionais, ou seja, são ondas formadas por partículas gravitacionais aí que vagam pelo universo e podem deformar os corpos também. Bom, isso um colega meu lá, o Guilherme, ele está estudando lá em... Qual que é a faculdade? Onde que ele está, rapaz? Em Princeton, né? Ele está fazendo doutorado lá e estuda essas coisas loucas. Coisa de bato-papo com ele para saber o que ele está fazendo, né? Eu disse que se ele ganhar o prêmio Nobel, ele vai ter que dar uma passagem lá para a Suécia para ver, para assistir. Mas enfim, olha só. Então a força gravitacional ela foi descoberta pelo Sir Isaac, acho que é assim, Isaac Newton, tá? Era um cara foda também, né? E ele viu um dia estar sentado, dizem que está sentado embaixo de uma macieira, e quando viu a maçã caindo, e ele se ligou que a Terra atrai os corpos, né? Com uma força, né? E ele atrai os corpos na direção do centro dela, tá? Centro da Terra. Então todo corpo é atraído pro centro da Terra, ok? Então, se você analisar, ele conseguiu estimar quanto que é essa força de atração. E a mesma coisa eu posso dizer que se a Terra atrai um corpo com uma força F, o corpo também atrai a Terra com uma força F. Você vai falar assim, porra, isso não é verdade, porque a Terra não se mexe. Claro que se mexe, só que a contribuição de deslocamento do corpo, dessa força que faz com que a Terra se mexa, a Terra anda tão pouco que você nem percebe. É mais fácil esse cara que se deslocar. Mas, ou seja, se você começar a engordar, você vai começar a deslocar a Terra também, né? Porque a sua massa vai aumentar, sem brincadeira com os gordinhos, tá? E o que ele definiu? Que a força gravitacional depende de uma constante universal, a massa de um dos corpos e a massa do outro dos corpos, dividido pela distância ao quadrado que está entre eles, tá? Ok? Uma coisa muito importante que você tem que lembrar nisso aqui é que para os corpos, para você fazer essa análise dos corpos, né, você tem que considere a massa concentrada no centro do corpo, tá? É como se fosse um ponto, corpo. É como se fosse um pontinho, ou seja, tudo se reduz a duas bolinhas, tá? Agora, se você, por exemplo, tiver aqui, vamos fazer isso aqui, a massa M1, uma massa M2, três asteroides, tá? E uma massa M3, né? Você vê que você tem aqui, né? Você tem aqui, ó, a posição deles, ó, D1, D2, D3. Então você vai ter uma força de interação aqui. Desculpa, acontece. Então você tem uma força de interação aqui entre eles, uma força de interação entre esses dois aqui, né? E a força de interação entre esses dois. Então a gente pode aplicar o que a gente chama de princípio da superposição. Você pode fazer a análise desse sistema complexo analisando 2 a 2, ou seja, decompondo 2 a 2. Você pode fazer o que? Analisar a interação gravitacional entre esses dois, depois entre esses dois e depois entre esses dois. E depois calcular o resultante final de cada um. Então isso aqui permite você pegar um sistema complexo, né, e reduzir ele a um sistema muito mais simples, tá? Que é o princípio da superposição, tá? Só que isso aqui se aplica a qualquer corpo, tá? Qualquer corpo, desde que tenha massa e uma certa distância, você tem qualquer corpo está valendo aqui nesse experimento, tá? Nessa equação. Agora, se você pegar duas pessoas, elas têm uma força de atração entre elas, com certeza, porque elas têm massa. Só que esse valor dessa constante aqui é muito pequeno. Para essa força aqui ser mensurável, né? Isso aqui, tipo, você perceber, as massas têm que ser muito grandes, como planetas, né? Planeta, Lua, asteroides, corpos celestes que tem uma massa muito grande. Por isso que você não percebe, senão tá todo mundo se atraindo ali. Passavam
Putz, aí você vê, se você visse, né? Se isso aqui fosse uma constante de menor valor, né? Você teria um rapaz aqui, um menino gordinho aqui, né? E tem as outras pessoas aqui. Todas seriam atraídas por ele. Então ia virar um aglomerado de pessoas nos gordinhos, né? Então tá todo mundo atraído, né? Umas pelas outras, né? Então ficaria um negócio absurdo. Ainda bem que não funciona assim. Tá? Então se você tem que a força de atração entre os corpos é uma constante vezes isso aqui, ó, né, vezes a distância, e a gente viu que para corpos muito pequenos isso aqui é uma força muito desprezível. Então você vai sentindo a gente fazer análise em corpos de grande massa, ou seja, corpos celestes, para fazer análise astronômica. Então para que você faz isso aqui? Como é que você faz? Você começa a analisar planetas e estrelas. Tá? Então vamos ver o seguinte. Vamos começar a analisar o corpo de maior massa que está mais próximo da gente, que é quem? O nosso planeta. O planeta Terra. Né? Uma coisa que você me pergunta, quem que deu esse nome para o planeta? Quem foi o cara que disse que esse tem que ser planeta Terra? Eu sempre me perguntei isso. Onde eu vou descobrir quem foi que deu esse nome? Podia ter sido um nome mais legal. Mas enfim. Se nós temos aqui o planeta Terra, né? E ele tem uma massa, vamos chamar de massa mt, né? Qualquer corpo que esteja nas proximidades desse campo do planeta Terra vai sentir uma força de atração, né? para o centro da Terra, né? Que é governada por essa lei aqui. Tá? Se eles são atraídos pela força gravitacional, o que vai acontecer aqui? Existe a segunda lei de Newton, força igual a massa da aceleração. Se eu te disser que essa força é a força gravitacional, então essa aceleração é a aceleração que a força gravitacional da Terra causa no corpo, né? Então o que a gente pode dizer? Que isso aqui é a aceleração da gravidade, que é a mesma coisa que mg. Só que isso aqui a gente chama de peso, ou seja, o peso de um corpo é a força, né, que um corpo nas proximidades do planeta Terra ou de outro planeta, né, se for outro caso, vai sofrer uma aceleração que a gente chama de g, aceleração da gravidade, e essa força peso é o resultado desse produto, né? E aí a gente pode descobrir qual que é a aceleração da gravidade em qualquer planeta, né, desde que a gente saiba as dimensões dele, ou seja, o raio dele e a massa dele. Ok? Veja o seguinte, você imagina que você tem, né, a força gravitacional da Terra, então é a atração da Terra e o corpo genérico, ou seja, imagina você, né? E aí você tem a distância entre o centro da Terra, que é onde a gente considera, até o corpo, né? Então imagina que aqui, né, daqui para cá, o centro da Terra. Então isso aqui é o raio da Terra. E imagina que esse cara aqui está a uma altura h, né, da Terra. Então na verdade o peso do cara, né, a força gravitacional é isso aqui. Só que se a gente igualar que isso aqui é igual a força peso, né, a gente pode cortar isso aqui, ó. Então g, ou seja, a aceleração da gravidade, depende da massa da Terra, do raio da Terra, mais a altura ao quadrado, né? Certo? Então a aceleração da gravidade depende da sua altura em relação ao centro da Terra, ou seja, da superfície, mais o raio da Terra e a massa da Terra. Não depende mais de nada. Depende do peso do cara? Não, não depende do peso da massa que está sendo atraída. Depende apenas do corpo maior, né? Ou seja, do planeta. E isso aqui você pode aplicar para qualquer outro planeta, tá? Qualquer outro corpo, né? Uma estrela, um asteroide, qualquer, desde que tenha um raio, né? Eu vou parar aqui que já deu 20 minutos de vídeo. Aí a gente vai continuar na sequência. Falou.